Bom, o vídeo de hoje é sobre arrependimento, né? Quando você liga a TV, o que você mais vê? É assalto, roubo, né? Tragédias. E homem, infelizmente, que consegue cometer uma atrocidade com uma criança, com um adolescente, sem pensar duas vezes, sabe? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. O que você pensa quando você, o que você acha, ou melhor, o que você pensa, né, que a pessoa merece quando você vê uma coisa dessa? O que essas pessoas merecem? No mínimo, você vai pensar que é o que? É a morte, né? No mínimo, você vai pensar que é a morte. Uma pessoa que tem coragem de fazer mal a uma criança, ou um idoso, um adolescente, sem pensar duas vezes. Sem pensar que uma família, uma mãe, um pai, tios, avós, vão sofrer por aquela perda. No máximo que a gente consegue pensar é que ele merece a morte, né? Ele matou, ele tem que pagar com a morte também. Mas não é bem assim, gente. Um castigo pior. Claro, ele tem que ser castigado como fala, pela delegacia, né? Ser preso. Ele tem que ser castigado pela lei, ser preso. Mas eu acho assim, o pior. Ele tem que ser preso, eu concordo. Mas o pior castigo que o ser humano pode ter é o arrependimento de ter feito algo. Porque tu já pensou uma pessoa feliz e arrependida? Uma pessoa que se arrepende do que fez, ainda por cima quando é em caso de morte, estupro, essas coisas, a pessoa não consegue viver em paz. Você nunca vai ver, a não ser que ele vê, né, que foi perdoada, a família realmente perdoou essas coisas, mas você nunca vai ver uma pessoa que realmente, não tô falando daquela pessoa que fala de boca pra fora, não. Uma pessoa que realmente se arrependeu, que tá arrependido do que fez. Você raramente vai ver ele feliz. É impossível. A culpa por ter feito aquilo consome ele. Consome a pessoa por dentro. A pessoa não consegue comer, não consegue dormir, não consegue fazer nada porque tá arrependido do que fez e não tem como voltar atrás. Porque muitas vezes tem coisa que as pessoas fazem que é sem volta. É sem volta, é impossível você voltar atrás. Então, é, o pior arrependimento que um ser humano pode ter, o pior castigo que o ser humano pode ter é se arrepender. Por isso que eu penso que a pessoa tem que pensar muito antes de fazer uma coisa, tem que estar com a certeza e convicção de que quer fazer aquilo, porque quando chegar um momento da vida dele ele se arrepender, é o pior castigo, gente. Você nunca vai ver alguém feliz arrependido. A pessoa vive miseravelmente, vamos dizer, porque a pessoa não consegue comer, a pessoa não consegue dormir, às vezes a pessoa não consegue viver. Tem gente que tem depressão, creio eu, porque arrependimento, gente. Arrependimento, às vezes a gente fala, né, para um amigo no momento da raiva uma coisa e, e depois quando passa a raiva, a gente a gente fica ali pensando, caraca, eu falei aquilo, meu Deus, não acredito que eu falei, ai, eu magoei aquela pessoa, aquela palavra, que não sei o que. Às vezes não conseguimos nem viver em paz, não conseguimos nem dormir, e isso porque falamos uma coisa pequena. Imagine uma pessoa que mata, esquarteja, estupra, faz o que for com uma pessoa que é uma coisa que é muito difícil de você conseguir o perdão da família. É pior um arrependimento por causa de um caso desse. Então, o meu pensamento é, as pessoas, o pior castigo que uma pessoa pode ter é o arrependimento. Ele tem que pagar pelo, pela lei, tem que pagar, porque na Bíblia mesmo diz que o valor do pecado é a morte, né? E mesmo que a gente tendo se convertido para Deus, um exemplo, uma pessoa era ladrão, aí se converteu, aí pensa, agora eu não vou ser mais preso porque eu converti, Deus não vai deixar. Não, ele vai ser preso, ele vai pagar pelo que ele fez, porque ele tem que pagar pelo que ele fez, gente. Não tem nada disso não. É que nem falando na Bíblia agora que eu não lembro direito do versículo, a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Se você se converter para Deus, se arrependeu, mas tu tem que pagar pelo teu pecado. Esse é o preço daquilo que fazemos, né? A gente temos que pagar pelo aquilo que fazemos, independente se a gente voltou para Deus, se arrependeu ou não. Então, eu acho assim, a pior coisa que o ser humano pode passar na vida é o arrependimento, porque é a coisa que não volta. Mesmo você tendo sido perdoado pela família ou pelos amigos, alguma palavra que tu fez,
Aquilo pode não te machucar mais, tu não ficar mais com aquela ansiedade de não conseguir dormir por causa daquilo que tu fez. Mas é uma coisa que nunca vai sair da tua memória. Tu fez aquilo, não tem como escapar daquilo. Uma família perdeu uma vida, um membro da família por um erro teu. Então, o arrependimento é a pior coisa que possa existir. Então, pessoal, pense muito bem antes de falar, de fazer ou agir de alguma forma, porque tem coisas que não voltam atrás, tem palavras ditas que machucam tanto que a pessoa nunca mais consegue pensar em você de outra forma. Então, pense muito bem antes de falar ou fazer alguma coisa, para que você não possa se arrepender depois e viver com essa culpa. Entendeu? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Bye!